Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Liga Rapel. Hoje vou passar para vocês algumas dicas que me ajudam a tanto eu perder o medo de altura quanto os nossos clientes a ultrapassarem esses limites do medo de altura deles. Se você não é inscrito no canal, clique no botão abaixo inscrever-se e ative o sininho. Dessa forma você recebe as nossas atualizações toda vez que um vídeo for postado. E se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não esqueçam de deixar um like para nós, dar um joinha aí no vídeo, pois dessa forma vocês ajudam muito o Liga Rapel a crescer, vocês não fazem ideia. Então não perca tempo, já dá um joinha no vídeo aí, por favor. E é isso aí, vamos lá. Bom galera, antes de mais nada, só deixar claro que se o medo da pessoa, o medo de altura, for uma fobia, ou seja, é uma doença da mente, e o vertical funciona como um gatilho para isso, é bom que a pessoa procure um terapeuta, um psicólogo, por exemplo, para poder trabalhar esse medo de altura dela, pois aí é um medo patológico e irracional, ok? Então procure um terapeuta, que o terapeuta te ajuda a superar esses limites, esses medos de forma que seja confortável para você. Agora, sem ser patológico, sem ser uma fobia, nós vemos muito a galera que tem um medinho de altura, tem um medo de fazer um rapel mais alto, num local novo, e tem algumas dicas que podem ajudar vocês e hoje eu estou passando essas dicas aí pra galera. Então vamos lá. A primeira dica que eu posso dar para vocês é progridam de forma extremamente lenta. O que é a progressão no vertical? É a evolução que você tem no vertical. Então muitas vezes a pessoa faz um rapel de 10 metros, ela já sente o medo de fazer aquele rapel, não dá tempo dela nem se acostumar àquele ambiente, no outro fim de semana ela já está fazendo um de 40, continua com medo no de 40 metros, depois no outro fim de semana um de 80, continua com medo e sempre pulando as etapas da maturação vertical. O vertical ele deve ser maturado devagar, então a progressão extremamente lenta, na verdade, quanto mais devagar você vai no vertical, mais longe você consegue chegar. Então você vai conseguir alcançar objetivos muito longínquos, como descer uma cachoeira de 280, 300 metros de altura, de uma forma mais rápida do que você imagina. Pois se você forçar a barra, possivelmente nunca na sua vida você vai ter a oportunidade de evoluir, porque sempre você vai estar forçando, chegando num limite seu e caindo. Chega naquele limite, cai, chega no limite, cai. Sendo que você fizer uma progressão lenta, você vai chegar mais rápido nos seus objetivos. Isso eu estou falando de verticalidade. Então, progridam de forma extremamente lenta. Eu tenho medo de altura, então vou fazer um rapel de 5 metros. 5 metros é uma altura que eu não tenho medo. Ah, eu tenho medo de 5 metros, então vou fazer um rapel de 2 metros de altura. Até o ponto em que eu vou estar fazendo rapel no chão. Não tem problema. Se você fizer rapel no chão porque você tem medo da altura, brinque no chão, treine no chão, que até um ponto onde você não vai ter medo de descer 1 metro de altura. Depois, 2 metros de altura. Mas façam essa progressão de forma extremamente lenta. Ah, gostei de um lugar que tem 10 metros de altura, já perdi o medo de descer nele. Já estou ali há 2 meses fazendo rapel ali. Passa para um local que tem 15 metros. Depois para um que tem 20, 25. E aí você vai se acostumando a cada etapa que você vai vencendo. Então não se apegue a achar que verticalidade é conquistar rapéis altos. Pelo contrário, verticalidade vai muito além disso. E o rapel, ele é só um meio para você atingir outros objetivos, como a socialização, aquele encontro com os amigos, buscando uma saúde mental. Então a altura, ela não é tão importante na atividade, mas que pode ser um fator limitante para muitas pessoas. Então, para essas pessoas que têm esse fator limitante, progrida de forma extremamente lenta, que você vai longe. Porque cada vez que você progredir um pouquinho, agora eu estou fazendo de 5, de 10 metros, você vai se sentir bem, vai se sentir confortável e não vai ter aquele desespero toda vez que você for convidado para realizar uma atividade dessas. Em segundo lugar, conheça a atividade que você está praticando. Pode ser rapel, escalada, canyonismo, alpinismo industrial, espeleologia, highline.
Todas essas atividades, elas envolvem altura. Então, o que você deve ter em mente? Conhecer a atividade que você vai praticar vai tirar muito do medo. Conhecer pessoas que praticam, como é praticado. Por quê? A atividade vertical, ela é segura quando você não tenta passar de limites do ser humano. Ou seja, quando você tenta realizar uma atividade de forma simples, funcional, de forma divertida e segura. Então, é legal que você faça um curso, que você aprenda com outras pessoas, que você assista vídeos sobre aquela atividade, para que você possa ver, o seu cérebro entender que aquela atividade é uma atividade normal, que as pessoas fazem por diversão e que você também vai chegar a um ponto onde, se você tem medo, você vai estar praticando sem medo e com muita diversão. Então, conheça a atividade que você vai praticar. Depois que você tiver conhecido esta atividade que você escolheu, chega o momento de você escolher, de você aprender as técnicas que serão utilizadas naquela atividade. Então, escaladas são várias técnicas, canyonismo são outras, rapel são outras, espeleologia outras, alpinismo industrial outras e por aí vai. Então, é ideal que você conheça as técnicas que vão ser utilizadas naquela verticalidade, pois você conhecendo as técnicas e juntando com as dicas anteriores de conhecer a atividade que você está praticando e progredir de forma lenta, você já vai consolidando na sua cabeça a forma prática que é realizada aquela atividade. E com isso na sua cabeça, vocês podem ter certeza que o medo ele já começa a ir embora e dá lugar até para uma excitação mental, se torna estimulante você pensar naquela atividade e querer praticar aquela atividade de forma segura. Então, as atividades verticais, elas são projetadas para serem atividades prazerosas. Quem excede os limites humanos, que passam dos limites que o ser humano comum faz, corre sério risco de entrar numa zona de risco. E aí a gente vê escaladas em alta montanha, até escaladas em locais mais baixos com vias mais expostas, canyonismo em canyons com muito volume de água, que está dentro de um risco e traz um medo racional para aquela atividade. Não é nem um medo irracional, porque realmente existe o risco. Mas a ideia é que 99% da população vertical não faz essas atividades de risco extremo, não procuram esses riscos extremos. Então você pode trabalhar com aquele medo irracional do não sei o que irá acontecer, mas de uma forma segura. E uma dessas formas é conhecendo as técnicas que você vai utilizar ali no seu ambiente. E a nossa última dica é conheça os seus equipamentos. Por quê? Os equipamentos verticais não têm nem relatos de equipamentos homologados, certificados para a prática, que romperam por si só, que quebraram por si só. Todos os acidentes que ocorrem em meio vertical são por meios humanos, são falhas humanas. Então, nós temos que tomar muito cuidado para que não ocorra qualquer tipo de problema com os nossos equipamentos, ou seja, manter a manutenção do seu equipamento, manter o equipamento em dia, dentro da validade. Mas quem vai praticar e tem esse medo, tem que conhecer sobre esses equipamentos, pois os equipamentos verticais, eles são extremamente seguros, são muito resistentes, são fortes. Nosso peso em cima desse equipamento, ele não faz nem cócegas. Então você, conhecendo a atividade, conhecendo as técnicas utilizadas, progredindo de forma lenta e conhecendo os equipamentos, você já vai ter um conhecimento tão grande na sua mente que o medo de altura ele começa a ficar menor cada vez mais. E aí entra a maturação vertical, que foi aquela primeira dica que eu dei, que quanto mais você vai ficando maturado verticalmente, mais você vai se acostumando com aquela atividade. Então, eu, por exemplo, era uma pessoa que tinha muito medo de altura.
Hoje, não é que eu não tenha medo de altura. Na verdade, os meus medos, eles mudaram. Hoje eu tenho medo de que algo seja feito da forma incorreta naquela atividade e venha a trazer um problema. Tanto na análise de risco do ambiente onde vai ser praticado, quanto na progressão, na montagem dos equipamentos, na desmontagem, na limpeza, lavagem, lubrificação. Então, quando eu entro numa corda de rapel, onde está tudo ancorado da forma correta, eu fiz uma progressão lenta para chegar naquele ambiente, não importa a altura, conheço os equipamentos que estão sendo utilizados, conheço as técnicas que estão sendo empregadas. Com a racionalidade, esse medo ele diminui para quase zero e dá lugar a outros medos, que a gente não pode ser um ser humano sem medos, mas é medos relacionados a falhas humanas e a gente sempre tenta evoluir e trabalhar cada vez melhor para que não ocorra nenhum tipo de problema relacionado a falhas. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Repassem essas dicas para quem tem medo de altura, porque não é pouca gente, é muita gente que tem esse medo irracional, esse medo do desconhecido e que muitas vezes não conhece dos equipamentos, não conhece as técnicas, não faz uma progressão lenta, quer fazer rapel, quer que você coloque ela na via, quer ser colocada na via para descer de rapel. E aí a pessoa desse tipo, ela sempre vai ter algum tipo de receio, porque ela não sabe o que está acontecendo ao seu redor. Se gostaram dessas dicas, não deixe de dar um like no vídeo, pois isso nos ajuda muito. Então clica aí, galera, no botão de joinha, nos ajude a crescer. E se não for inscrito no canal, clique no botão abaixo inscrever-se e ative o sininho para receber nossas notificações. Muitíssimo obrigado e até a próxima. Valeu!